Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, muitas pessoas não veem que os nossos objetivos espirituais estão sendo atropelados e confundidos pelos nossos objetivos carnais ou mundanos. Isso aconteceu na vinda de Cristo à Terra, depois de sua subida aos céus, e acontece ainda hoje conosco. Quando Jesus veio à Terra, encontrou o seu povo sofrido, cativo, oprimido e sem fé. Mas o seu povo pensou que Jesus iria libertá-lo e ser o rei deles aqui na terra. Muitos se decepcionaram porque isso não aconteceu. Quando Jesus começou a falar do seu ministério, ele falou, entre outras coisas, sobre o reino dos céus, a libertação espiritual e a glória de Deus. Dentro desses três itens ou parâmetros, nós temos a promessa de Deus, o que devemos fazer e a quem nós devemos adorar. Mesmo que a palavra diga, queridos, que toda a terra está cheia da glória de Deus, como diz em Isaías 6:3, o objetivo principal da palavra é despertar a glória de Deus em nós. E nós podemos fazer duas perguntas essenciais. O que Cristo espera de nós? Ou o que nós esperamos em Cristo? O tema de hoje é a glória de Deus. O texto está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Lendo apenas esse versículo, nós entenderemos bem pouco sobre todo o capítulo 15, porque o capítulo 15 tem 58 versículos. E nesse capítulo, Paulo fala sobre o nosso pecado e da morte de Cristo. Ele fala da ressurreição de Cristo, do reino de Cristo, da submissão das coisas a Cristo, da graça de Deus em nossas vidas, sobre a nossa fé, sobre o seu apostolado, do nosso testemunho, das más companhias, dos maus costumes, da corrupção da carne, do perdão de Deus, da ressurreição dos mortos, da vitória de Cristo sobre a morte e da nossa vitória em Cristo, a nossa ressurreição. Tudo isso, se esperamos em Cristo sem ressurreição, somos realmente os mais miseráveis dos homens, porque não entendemos a palavra de Deus ou porque não acreditamos. Se não acreditamos e não lutamos por ressurreição, Jesus Cristo não precisava ter descido, ter sofrido e morrido. Eu vou repetir, queridos, se nós não acreditamos e não lutamos por ressurreição, Jesus Cristo não precisava ter descido, ter sofrido e morrido por nós. Nesse capítulo, Paulo não se cansa de explicar com detalhes sobre amor, esperança, compaixão, sobre comunhão, sobre espiritualidade, obediência, transformação e vida eterna em Cristo. O segredo é e sempre foi e sempre será obediência à palavra de Deus. Confirme o que a palavra diz, vivendo a palavra. Vejamos, esperar em Cristo. Eu não posso esperar em Cristo sem me identificar com Ele. Eu não posso esperar em Cristo se Cristo não está em mim. Eu tenho que ter os valores de Cristo para esperar nele. Cristo é amor. Como é que eu posso esperar no amor de Cristo se eu não pratico esse amor? Cristo é perdão. Como eu vou esperar o perdão de Cristo se eu sou rancoroso? Cristo é comunhão. Como eu vou sentir o Espírito Santo se eu sou carnal? Cristo é vida eterna, é salvação. Como eu vou esperar a salvação em Cristo se eu apenas falo a palavra e não vivo? Como posso pedir as coisas a Deus se eu não tenho intimidade com Ele? Esperar em Cristo somente nessa vida. Olha só, somente nessa vida. Se você espera em Cristo somente nessa vida, Paulo está dizendo com essa frase, se você espera em Cristo somente nessa vida, por suas palavras ele informa que tem outro tipo de vida. E um tipo de vida diferente dessa que nós conhecemos, que é nascer, viver e morrer. Mas nascer,
viver e morrer em Cristo e viver para ver a glória de Deus em nós. Mas para vermos a glória de Deus, temos que morrer. Não temos visto ninguém santificado a ponto de ser arrebatado em vida, como foi Enoque ou Elias, e morrer causa terror nas pessoas, até mesmo no povo de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala na certeza da sua ressurreição. Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, não se apegue a essa vida, não se apegue a esse corpo, porque, meus amados, muita gente acredita em bênçãos e luta por elas. Muita gente acredita em milagres e luta por eles. Muita gente acredita em curas e luta por elas. Mas quando o assunto é vida eterna e para alcançar essa condição tem que morrer, muitos tremem e dizem, tudo bem, mas agora não. Eu não estou dizendo que nós devemos ansiar pela morte ou pedir para morrer, mas que não tenhamos terror da morte, porque Deus nos prometeu a vida eterna. Nós estamos pregando a palavra de Deus com que propósito? Nós lutamos para abrir mão das coisas que agradam ao corpo, com qual objetivo? Nós estamos trabalhando espiritualmente em quê e para quê? O que nós queremos como servos de Deus. Se esperamos em Cristo, somente nessa vida somos mais miseráveis dos homens. Quando Paulo diz que somos os mais miseráveis, ele está nos alertando que estamos dando pouco valor à vida eterna. Ele diz que estamos dando pouco valor à vida espiritual e dando mais valor à vida carnal. Sofrer, adoecer e morrer é natural? É sim. Faz parte da vida do ser humano. A morte tem angustiado toda a humanidade. Conversando com uma pessoa que tem uma idade maior do que a minha, ela está preocupada com a morte. É normal. Com a idade mais avançada, começam a aparecer as dores no corpo, cansaço físico, falta de visão, cansaço e outras coisas. O fim da nossa vida se aproxima. Tem muita gente que diz que começamos a morrer quando nascemos. Pode ser verdade. E agora? Eu entro em parafuso? Eu fico doido? Se eu me preocupar, eu morro. Se não me preocupar, eu morro também. Mas se eu não me preocupar, eu morro. E se eu me preocupar, eu morro mais rápido e mais angustiado. Se me preocupar, eu vou apressar a minha morte. Eu vou colocar tristeza em todo o meu corpo, em todo o meu coração. O que Paulo está falando não são de coisas naturais como doenças, sofrimento e morte. Ele está falando de vida eterna. Ele está falando de coisas sobrenaturais. O Senhor, o nosso Senhor, morreu para nos proporcionar, através da obediência, coisas sobrenaturais. Paulo diz assim, porque estou bem certo que nem morte nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38, 39. Nada poderá nos separar da vida eterna que está em Cristo. Coisas sobrenaturais. Porque tenho para mim por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8, 18. Coisas sobrenaturais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. 1 Coríntios 15, 49. Coisas sobrenaturais. A morte, meus amados, é um acontecimento que todos têm medo, mas se vocês conversam com Deus agora, através do Espírito Santo, vão ouvir a Deus na hora que mais precisa, na hora mais difícil da nossa vida. Se eu falo com Deus por estar vivo e santificado, por que deveria ser diferente no dia da minha morte? Se eu falo com Deus por estar vivo e santificado, por que deveria ser diferente quando eu mais preciso do meu Pai? Se eu tenho comunhão com Deus, se você tem comunhão com Deus, nós não teremos medo e não estaremos sós.
Por isso que Paulo termina assim, no versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Vejam como ele termina. Abundantes na obra do Senhor, porque esse trabalho não é em vão. Para não perder a comunhão com Deus, enquanto esse dia não chega, o meu corpo, o seu corpo, a nossa vida diante de Deus serve para isso. Louvar, glorificar, adorar o nome do Senhor e pregar a sua palavra. Porque, queridos, eu não quero apenas bênção, milagres e curas, mas também perdão e salvação. Eu e você, nós queremos a vida eterna. Eu quero o maior milagre de Deus em nossas vidas, a salvação. E isso é uma promessa de Deus. É uma promessa de Deus em nossas vidas. É uma promessa e eu espero que você creia e que eu creia. E que quando isso acontecer, esse corpo que é mortal, se revestir da imortalidade, esse corpo que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios capítulo 15, 54. A vitória de Deus em nossas vidas. A vitória da verdade sobre as mentiras. A vitória da fé sobre o medo. A vitória da alegria sobre a tristeza. A vitória da vida sobre a doença e sobre a morte. A nossa ressurreição. Porque estamos firmes, porque estamos constantes, porque estamos trabalhando na obra do Senhor. Porque não esperamos em Cristo somente nessa vida, mas em outra vida. Uma vida espiritual plena, eterna e cheia de felicidade. Porque essa vida eterna e plena e essa felicidade é a glória de Deus em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém?